seguinte, nós vamos iniciar o estudo o histórico das constituições, vamos estudar o histórico das constituições brasileiras, e até nisso existe polêmica, no número de constituições que o Brasil já teve, até nisso existe polêmica, e aí nós vamos ver, principalmente, as características de cada uma delas. Olha aí. Ô, gente, é chique pra caramba. Nossa senhora, eu tenho orgulho pra caramba disso aí, ó. Olha, é nessa hora que você sente orgulho de ser brasileiro. A primeira Constituição brasileira chamava Constituição Política do Império do Brasil. Olha o detalhe aqui, ó. Brasil com Z. E é assim mesmo, hein? É assim mesmo. Moda não é que eu inventei, né? Que eu copiei isso aí de site americano. Não, era assim que escrevia na época. Tá, a Constituição, a primeira Constituição de 1824. O nome completo dela, Constituição Política do Império do Brasil. Olha que nome bacana. Agora, mais bacana ainda é o nome da segunda Constituição. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Olha que negócio, gente. Olha para você ver. Que nome bacana. Isso é para colocar em respeito em qualquer país do mundo. O negócio é esse, a República dos Estados Unidos do Brasil, a de 1891. Depois, a de 1934 seguiu o mesmo nome, né, repetiu, República dos Estados Unidos do Brasil. Que beleza, ó. A quarta Constituição, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, abandonou ali a República, de 37. Depois, de novo, Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 46. E aí já vem um nome que a gente utiliza até hoje. A de 67 passou a se chamar Constituição da República Federativa do Brasil. Aí aqui, ó, existe uma dúvida, existe uma discussão, nós vamos comentar sobre isso, porque na verdade a de 69 não foi efetivamente uma Constituição. Ela foi uma emenda constitucional. Mas uma emenda constitucional que criou a Constituição nova. Então a discussão aí é boa. E a última, a que está em vigor, é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Gente, o negócio é tão sério. Tem tanto aborrecimento com esse nome de norma. Tem concurso público. Teve um amigo meu que fez um concurso público para procurador da República. Concurso para procurador da República é para ser membro do Ministério Público Federal. O promotor de justiça, né, que é o membro do Ministério Público Estadual, ele se equivale ao procurador da República, né? Então, o membro do Ministério Público Federal é chamado de procurador da República. Perdeu o ponto porque fez a menção lá em alguma questão aberta. Pessoal, de acordo com o artigo 5º da CF/88. Foi penalizado, e aí o espelho de prova dele falou que não existe essa norma. Não existe Constituição Federal de 88. Existe CRFD/88. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Pasmem os senhores e as senhoras. Então, tem concurso que pega até nisso. E aí, quem for fazer prova da OAB também tem esses aborrecimentos. A prova da OAB de segunda etapa, você não pode abreviar absolutamente nada. Se você colocar aqui, ó, na prova da OAB, CRFB/88, você perde ponto. Você corre o risco de perder ponto, né? Não vamos fazer, né? Não vamos cravar aqui não, mas você corre o risco de perder ponto. Você tem que escrever artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom que você enche linguiça, né?
Só com isso você já gastou uma linha e meia, pelo menos. Se a letra for grande, você já gastou 2 linhas para responder a pergunta. Então tem esses probleminhas aí. Ó, tem esse link. Eu coloquei esse link aqui no slide. Aqui não dá para poder acessar ele. Não sei se compartilhou com vocês, automático. Deixa eu interromper aqui e fazer o compartilhamento do link. Ter certeza. Aqui, ó. Esse link vai abrir esse site aqui, ó. O site do Planalto de Legislação. Aí ele vai te apresentar aqui, ó, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e as constituições anteriores. Aí você tem na íntegra o texto de todas as constituições anteriores. A de 24, 1824, 1891, 1934, de 37, 46, de 67, aqui, ó. Constituição de 1967, aí ele põe na frente. Emenda Constitucional número 1 de 1969. Tá vendo? Então ele tem aqui, ele te apresenta todas essas constituições, as constituições na íntegra. Então vamos voltar lá. Olha aqui. A primeira Constituição que nós vamos estudar, e sobretudo as suas características, é a Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Carta de Lei de 25 de março de 1824. Olha que interessante o preâmbulo da Constituição nossa de 1824. Manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada por Sua Majestade, o Imperador. Gente, o português da época era assim. Né? Então, se tiver algum erro aí, não é que está errado, tá? Eu tirei isso aí do site do Planalto, né? Porque à época se escrevia Brasil com Z, né? O português era dessa forma. Dinastia com Y, olha aqui. Então, olha o preâmbulo. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que, tendo-nos requeridos o povos deste império, juntos em câmaras, que nós, quanto antes, jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição que havíamos oferecido as suas observações para serem depois presentes à nova Assembleia Constituinte, mostrando o grande desejo que tinham de que ele se observasse já como Constituição do Império, por lhes merecer a mais plena aprovação e deles esperarem a sua individual e geral felicidade. Política. Nós juramos o sobredito projeto para o observarmos e fazermos observar como Constituição, que dora em diante fica sendo deste império, a qual é do teor seguinte: Constituição Política do Império do Brasil, em nome da Santíssima Trindade. Olha aí. Então, essa Constituição, ela tem como primeira característica, uma característica interessante e importante, eu vou voltar aqui para a gente fazer essas anotações, é que a Constituição do Império de 1824, ela foi, lógico, a primeira Constituição brasileira. Então, ela representa o exercício
do poder constituinte inaugural. O que é isso? Ó, nunca antes na história desse país existiu uma Constituição. E aí a Constituição de 1824 foi a primeira. O que é importante, você sabe, que dia 7 de setembro é feriado nacional. 7 de setembro é feriado nacional. Por que 7 de setembro é feriado nacional? Porque 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil. E aí, se em 1822 foi declarada a independência do Brasil, havia necessidade para organizar esse novo país, esse novo Estado, havia necessidade de se elaborar uma Constituição. E aí o interessante da Constituição de 1824 é que havia convocado, né, primeiro havia convocado uma Assembleia Nacional Constituinte para poder escrever a Constituição, mas não ficou muito satisfeito com essa Assembleia Nacional Constituinte, porque se a Constituição de 1824 tivesse sido elaborada por uma Constituição, por uma Assembleia Nacional Constituinte, ela teria sido uma Constituição, quanto à sua origem, promulgada. A Constituição promulgada, ela dá uma sensação de uma Constituição democrática, porque ela não foi imposta pelo governante. Agora, ele dissolveu essa Assembleia Nacional Constituinte e aí outorgou a Constituição de 1824, em 25 de março de 1824. Então, olha aqui. Ela foi outorgada pelo imperador, né, o que dá um ar de Constituição, dá um ar de uma Constituição autoritária, imposta, sem a participação popular. Bom, então vamos para algumas das características dessa Constituição de 1824, principalmente aquelas que mais aparecem em provas de concurso, em exame de ordem. Bom, qual que era a ideologia? Ela tinha uma ideologia liberal. Ah, mas em 1824, aqui, a ideia de ideologia liberal é relacionada ao liberalismo. O que é isso? Então, estabelecia limites ao poder do Estado com direitos fundamentais de primeira geração. Lembra da evolução do Estado liberal, do Estado social, do Estado democrático? A evolução do liberalismo, do socialismo. Então, inicialmente, em 1824, a Constituição nossa, ela estabeleceu direitos de primeira geração. A ideologia era uma ideologia liberal, adepta ao liberalismo, comum às revoluções burguesas. Né? Foi uma Constituição, essa Constituição nossa de 1824, inspirada na Constituição Francesa, de 1789, salvo engano. Então, foi uma Constituição inspirada na Constituição Francesa em relação à previsão desses direitos e garantias fundamentais. E aí, tem um outro ponto importante, que quanto à estabilidade, olha aqui, diferentemente da nossa Constituição de 88, ela era semi-rígida, né, ou semiflexível. Olha o que falava o artigo 178 da Constituição de 1824.
é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Então, ó, o 178 falava, o que é constitucional tem que ser alterado de forma mais complicada, o processo legislativo mais complexo. Aquilo que não é considerado constitucional, aquilo que não diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos, aquilo que não diz respeito aos direitos individuais dos cidadãos, vai poder ser alterado da mesma forma que a lei. Então, quanto à sua estabilidade, a Constituição de 1824 era uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Ela era prolixa ou analítica, tal qual a nossa Constituição e todas as Constituições brasileiras. Embora ela tivesse menos artigos que a nossa atual, né, a nossa atual tem 250, ela era uma Constituição analítica, né, ou prolixa, como todas elas foram. O Estado aqui é importante, seria muito importante. O Estado, né, a forma de Estado adotada, era de Estado unitário. Era a forma de Estado unitário. Então, a única Constituição, a única na história do país, que adotou como forma de Estado o Estado unitário e não a federação, foi a Constituição de 1824. E também a única Constituição que não estabeleceu um Estado laico, que estabeleceu um Estado confessional. O que é isso? O Estado confessional é aquele que tem uma religião oficial. E aí nós vamos ver que o Estado confessional, ele não precisa proibir as outras religiões. Ele tem a dele. Ó, a minha religião, a religião oficial é essa aqui. Vocês podem professar as outras. Vamos lá, Manoel. Os direitos de primeira geração são aqueles direitos de cunho negativo. São aqueles direitos que impõem ao Estado um dever de não agir. Então, são direitos relacionados ao direito de liberdade. Então, o Estado não vai interferir na minha liberdade de locomoção, o Estado não vai interferir na minha vida, não vai violar a minha privacidade, a minha intimidade, não vai violar a minha propriedade. Então, os direitos de primeira geração, eles surgem no contexto das revoluções burguesas, porque a burguesia, que detinha dinheiro, que detinha os meios de produção, mas que era explorada pela nobreza, que não fazia absolutamente nada, e o sujeito era rei porque a mãe dele tinha sido rainha, porque o pai dele tinha sido rei, e aí a coisa, né, o poder caía no colo dele, sem ele talvez ter capacidade nenhuma para poder governar. E a burguesia, que trabalhava, que produzia, que tinha dinheiro, não tinha poder. E aí, a partir das revoluções burguesas, o grande anseio da burguesia era colocar um freio, colocar um limite nesse poder do Estado, nesse poder político. E aí, quais foram os primeiros direitos consagrados nas constituições? Por isso, o nome de direitos de primeira geração, ou direitos de primeira dimensão, são esses direitos que impõem ao Estado uma atuação de não fazer, que limitam esse poder político do Estado. Estou falando assim, olha, Estado, você não vai poder agora aplicar pena de morte sem mais, sem menos. Vai poder aplicar pena de morte, mas mediante um processo judicial para analisar se houve prova da prática do crime que prevê a pena de morte. O Estado agora não vai poder confiscar a minha propriedade, né, a minha produção. Então agora ele tem limitação a essa sua atuação. Ó, fica quieto aí, fica na sua. Então esses foram os direitos de primeira geração, muito diferentes dos direitos de segunda geração que surgiram com as revoluções sociais, que são direitos prestacionais. Então, direitos de segunda geração são os direitos sociais. Direito à educação, à saúde, a lazer, à segurança pública.
o Estado, para implementar esses direitos de segunda geração, ele tem que fazer alguma coisa. Então, ele tem que construir escola, ele tem que contratar professores, ele tem que comprar carteira, comprar quadro, comprar pincel, para que esses direitos sejam observados. Beleza? Então, a nossa Constituição de 1824 só previa direitos de primeira geração. Por isso que ela é classificada quanto à ideologia de uma Constituição liberal, mas não é uma Constituição que deixava fazer tudo. Ah, tá liberado, pode fazer de tudo. Não, nada a ver. É uma Constituição atrelada a essa origem do liberalismo. E aí, por isso, ela tinha previsão somente de direitos de primeira geração. E aí era um Estado confessional. Então vamos lá para o artigo 1º da Constituição de 1824. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite, com qualquer outra, laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. O seu território é dividido em províncias, aí vem o Estado unitário, né? A divisão não é em estados, em municípios, é um Estado unitário, com concentração de poder político no centro, né, nas mãos do imperador. Ele era dividido em províncias, na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Representava a família, né, do monarca, representava a família do imperador, só pode. A dinastia imperante é a do senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. Artigo 5º. A religião católica apostólica romana, aqui a característica de ser um Estado confessional. Continuará a ser a religião do Império. É a religião oficial. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico. Tá vendo? Então não proibia as outras religiões. Porém, não poderiam ter essas outras religiões cultos públicos. Somente a religião oficial, que era a religião católica apostólica romana. Então, serão permitidos com seu culto doméstico ou particular em casas, para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então, nisso consistia o nosso Estado ser um Estado confessional. Outra coisa importante, e que quando o assunto é a Constituição de 1824, despenca em prova. A Constituição de 1824, ela estabeleceu uma divisão quadripartite de poderes. O que a gente está acostumado é a divisão tripartite, que foi elaborada por Montesquieu. E os poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição de 1824, a Constituição do Império, estabelecia também o poder moderador, o famoso poder moderador. O que é isso? Dava poder ao imperador de moderar as decisões do poder legislativo, do poder executivo e do poder judicial. Judicial não, do poder judiciário, aqui chamado de poder judicial. Então o poder moderador, ele moderava, o imperador poderia moderar, poderia alterar, era um superpoder. E esse poder moderador, ele foi inspirado na teoria de Benjamin Constant. Por isso a Constituição de 1824, muito mais elaborada com base na Constituição francesa do que na Constituição dos Estados Unidos. Certo? Então, é uma característica importantíssima. A previsão lá no artigo 10 da Constituição. Outro ponto interessante é a imposição de nacionalidade tácita.
O que é isso? Nós vimos que nós temos, né, nós damos os direitos de nacionalidade, e os direitos de nacionalidade, a gente tem a nacionalidade originária e a gente tem a nacionalidade originária ou primária, né, que a pessoa nasce e já adquire, que aí vai dar origem à nacionalidade nata, e nós temos também a nacionalidade secundária, atribuída, adquirida, que é a nacionalidade dos naturalizados. E aí a Constituição de 1824, que é repetida essa regra pela de 1891, ela estabelece uma Constituição, ela estabelece uma naturalização tácita. O que é naturalização tácita? Ó, a lógica é o sujeito que não nasceu brasileiro nato, se ele quer adquirir a nacionalidade brasileira, se ele quer se naturalizar brasileiro, ele tem que pedir, ele tem que manifestar. Ó, eu preencho os requisitos previstos na Constituição, na legislação brasileira, e eu, que sou estrangeiro, quero me tornar brasileiro naturalizado. Ele tem que pedir. E nós vimos que na naturalização ordinária, ele não tem direito adquirido. Ele passa a ter direito adquirido apenas na nacionalidade extraordinária. É os 15 anos de domicílio ininterrupto aqui no Brasil, e desde que não tenha condenação criminal, né, que tenha boa conduta. Então, ó, o comum é isso. Ou nasce brasileiro, e aí é brasileiro nato, ou então ele adquire essa nacionalidade brasileira a partir de uma manifestação de vontade. Na Constituição de 1824, se o sujeito ficasse quieto, se o estrangeiro ficasse na dele, quietinho na dele, né, hoje, Constituição de 1988, o estrangeiro que mora aqui, ele pode morar aqui 297 anos. Se ele não requerer a nacionalidade brasileira, ele não vai se tornar brasileiro. Então, vamos pensar. Ó, o sujeito mudou para cá quando criancinha, né, ele é argentino, mudou para cá criancinha, e aí hoje ele está com 73 anos e não adquiriu a nacionalidade brasileira, pelo fato de morar aqui mais de 70 anos. Não, isso aí não é critério, não é requisito para ele estabelecer, para ele adquirir a nacionalidade brasileira. Ele continua morando aqui e continua sendo estrangeiro. Se ele solicitar, pode ser que ele se torne brasileiro. Então, o estrangeiro que mora aqui, está na dele, que está quietinho, vai continuar sendo estrangeiro o resto da vida. Durante a vigência da Constituição de 1824 não era assim. Existia a figura da nacionalização ou da naturalização tácita. O que é isso? O estrangeiro que ficou na dele quietinho se tornou brasileiro. Então, artigo 6º. São cidadãos brasileiros. Aqui não é erro de português não, viu? É Ctrl+C, Ctrl+V do texto da Constituição de 1824. Inciso 4. Todos os nascidos em Portugal e suas possessões. O que são possessões de Portugal? São as colônias de Portugal. Então, nessa época, vários países aí não tinham declarado independência em relação a Portugal, e aí todo mundo que tivesse nascido na Ilha da Madeira, Guiné-Bissau, né, em todas as colônias de Portugal, né, nas suas possessões, que, sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência nas províncias, 7/9/1822, onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência. Então, ó, se ele continuou morando no Brasil antes da outorga da Constituição de 1824, esse sujeito que nasceu em Portugal ou nas colônias portuguesas, ele se tornou brasileiro naturalizado. Então, essa é a naturalização tácita. O sujeito não precisava pedir para se tornar brasileiro. Por que disso? Olha, era um país que tinha recentemente proclamado a sua independência.
Então, quase que não existia brasileiro, gente. Quase que não existia brasileiro. Porque proclamou-se uma independência em 7 de setembro de 1822, e aí a Constituição era de 25 de março, né? Isso, 25 de março de 1824. Brasileiro é uma coisa que não existia. Não tinha brasileiro. Aí precisava estabelecer o seu povo. E aí, qual foi a forma mais eficiente de se estabelecer um povo brasileiro? Vamos pegar esse tanto de português que está morando aqui no Brasil e vamos transformá-los em brasileiros. Então, essa é a chamada nacionalização, naturalização tácita. O sujeito, o estrangeiro, se torna nacional daquele país sem fazer nenhum pedido. A inércia dele, o fato dele ter ficado quietinho, ter continuado morando aqui, tornou ele brasileiro. Ok? Então, isso é uma característica importante que sempre aparece. Olha, e se fala muito da Constituição de 1824, por quê? Porque ela estabeleceu uma organização do Estado completamente diferente da que nós temos e da que nós sempre tivemos pós o Império do Brasil. Olha, hoje, e a partir desde 1889, nós somos, como forma de Estado, a federação, forma de governo, uma república, sistema de governo, presidencialismo. Tivemos um período muito curto, salvo engano, em 61, o parlamentarismo, mas, via de regra, de 1800, ressalvado esse período curto, do início da década de 60, de 1889 até a data atual, nós temos como sistema de governo presidencialismo. Então, a Constituição de 1824, ela estabelecia forma de Estado, era um Estado unitário. Forma de governo, monarquia hereditária. Sistema de governo, era o parlamentarismo, nas mãos do imperador. Então, era totalmente diferente da organização política que a gente tem hoje. Por isso que se fala muito e se estabelece tantas características da Constituição de 1824. Vamos finalizar ela aqui. Outro ponto interessante, o sufrágio, o voto, previsto na Constituição, é um voto censitário. O que é isso? O cidadão, para poder exercer o direito ao voto, ele tinha que ter uma renda comprovada. Então, para ser senador, requer-se, inciso 4, que tenha de rendimento anual por bens, indústria, comércio ou empregos a soma de 800 mil réis. Quanto que isso dá em reais? Não faço a menor ideia, não faço pergunta difícil, não. Mas o importante, uma outra característica importante é que o voto positivado da Constituição de 1824 era o voto censitário. Era necessário a comprovação dessa renda para que o sujeito pudesse exercer o direito ao sufrágio. Deixa eu fazer um corte aqui.